no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Glória a Deus. Estamos nesta campanha e hoje o culto sempre falando em cuidar um do outro. Eu quero estar lendo aqui a partir do versículo de número 3. Se todos encontraram, diga amém. Então estarei lendo aqui a partir do versículo de número 3. Você pega aqui, Lucas, para melhorar aqui a minha missão. A partir do versículo de número 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com quem nós mesmos somos consolados por Deus, porque como a aflição de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? Podemos sentar. Estamos diante de uma palavra que ela inspira em nós a entender que nós temos tribulação. Não tem crente aqui ou ali ou acolá que não tem tribulação. Se tiver, eu quero conhecer ele. Porque todos nós temos problema. Agora, Paulo estava escrevendo aqui dizendo: o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, e que nos consola também na nossa tribulação. Irmãos, se nós não tivéssemos problema ou tribulação alguma, jamais nós estaríamos na casa do Senhor. E quando nós começamos a entender que essa tribulação ela é sempre constante, termina uma, começa a outra, porque se não fosse assim, nós estaríamos nesse momento em casa, ouvindo televisão, ouvindo política, jogo, alguma coisa que não é tão interessante como adorar a Deus, não é tão interessante como louvar a Deus. É por isso que o Senhor tem conservado a mim e a você nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas tribulações. Mas aqui é o que nós lemos, está dizendo: mas nós temos um Senhor, nós temos Jesus Cristo, que nos consola em todos os problemas. A missionária Rita estava falando aqui de alguns problemas, e a gente sabe
e temos a certeza na nossa vida que nós servimos a Deus porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele é bom porque Ele não deixa a gente caído. Na tribulação a gente entristece, angustia, a gente fica sem decisão, sem saber o que fazer. Mas quando nós clamamos o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos ouve e nos responde. Responde na hora que nós queremos? Não. Às vezes Ele pode responder depois. Ele responde quando nós estivermos preparados para receber a nossa resposta de Deus. Eu vejo as igrejas nesses últimos dias. Você pode observar que as pessoas que não buscam, as pessoas que não oram, as pessoas que não clamam, as pessoas que não têm compromisso com a igreja, as pessoas que não têm compromisso com os trabalhos evangélicos, você pode saber de uma coisa: toda tribulação que vier sobre ele afasta da igreja. Todo problema que vier, ele afasta da igreja. Sabe por quê? Porque muitos dos que o rodeiam estão fazendo uma pergunta para eles: cadê o seu Deus? Você não vai para a igreja? Você não ora? Você não é crente? Você não é o crentão, a crentona? Cadê o seu Deus? E agora você está vivendo essa tribulação. Mas nós temos a consciência que se nós estivermos com um problema, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Se nós estivermos passando por uma enfermidade, o Senhor é o nosso consolador. Se nós estivermos passando um problema em casa, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Se nós estivermos passando problema na família, o Senhor é aquele que tudo pode e nos dá a vitória por Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui firmar os nossos pés. Como firmar os nossos pés, pastor? É acreditar que a qualquer momento a vitória virá para nós. Aquilo que nós pedimos, aquilo que o Senhor prometeu, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus é aquele que é fiel até o fim, e Ele cumprirá em nós as suas promessas. Eu tenho olhado para o mundo evangélico. As pessoas, os pastores, têm clamado, têm buscado, têm chamado, têm convidado, têm quase que implorado, e as igrejas estão sempre esvaziando. As igrejas estão sempre esvaziando. Por quê? Porque nós não temos raiz. Porque as pessoas não têm raiz. Eles não vêm para a igreja porque eles amam a Deus. Eles vêm para a igreja porque quer tirar um período fora de casa, quer passear, quer vir na igreja para apresentar. Aqui não tem esse tipo de pessoa, e eu glorifico a Deus por isso. Aqui as pessoas que estão aqui são poucas, mas são pessoas que têm um espírito de adorador e adorará para todo sempre, independente de qualquer situação. E essa é a palavra que eu quero deixar para nós nessa noite. Fica firme, continua firme, resistência, creia em Deus, leva o seu pensamento em Cristo Jesus, e a vitória será nossa em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja. Eu quero nessa noite estar orando por cada um de nós. Eu quero convidar aqui a família do pastor